Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. O sino está anunciando. Eu acho que você ainda está cansado dessa paisagem, não é? Eu adoro aqui a minha sarça ardente. Dá um abraço. Adoro a sarça ardente, ela sabe disso. Mas para não cansar aí a visão dos meus amigos, eu vou te mostrar as outras sarças, tá vendo? Isso, tem outra sarça aqui. Essa aqui é a palavra do Senhor, do vigia das pessoas. Agora eu vou caçar um lugarzinho para fazer a gravação. Ó, nós estamos aqui ao pé da estação, você tá vendo? Outra sarça, palmeiras imperiais. Tá vendo? Aqui é muito bonito. Então seria egoísmo da minha parte ficar mostrando só uma coisa. Então eu imaginei hoje fazer de um modo diferente. Acho que eu vou colocar a câmera ali, de modo que você veja o jardim todo. Olha quem tá passando ali. Quem? O trem. Tchau, trem. Eu adoro o trem. Andei muito de trem. Trabalhei muito. Levantava de madrugada, 3 da manhã, para caminhar 1 hora e pegar o primeiro trem. Eu morava longe da cidade. Longe não, longe é apelido. Morava muito longe. Muito bem. Vou colocar a câmera aqui, ó, no poste. Você vai ver a cidade lá ao fundo. Então, o nosso tema hoje vai ser Zacarias. Eu tô ajeitando você aqui para que você veja o trânsito, tá bom? Não tem muita coisa não, mas quando vier um caminhãozão dali, daquela banda, você vai poder contemplar. Pra não ficar muito monótono, entende? Eu sei que nós somos um canal principiante. Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Hoje, Zacarias. Vou colocar o boné assim. Sou um moleque moderno. Então, hoje nós vamos falar sobre Zacarias. Zacarias é um livro não muito pequeno. São 12, 13, 14. A gente vai começar comentando e depois a palavra do Senhor, do vigia das pessoas, e depois a gente continua, se não der para terminar hoje, tá bom? Zacarias, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Ô, Zacarias, cadê você? Eu li a introdução de Zacarias, nem lembro mais. Parece que foi dito que Zacarias tem 2 mensagens, uma até o capítulo 8 e depois outra. Mas a proposta minha aqui é ler o livro e aí ir tirando as nossas próprias conclusões. Porque, como Abacuque disse, a mensagem deve ser escrita numa tabuinha e para que possa lê-la quem passar correndo. Então, não se preocupe se alguma coisa você não compreendeu direito. Não tem problema. Tenha paciência que a compreensão virá com o tempo. Estamos ouvindo o sonido da estação. Eu já falei, mas vou explicar de novo.
Aqui existe uma ponte que antigamente não existia. Então, sempre que o trem ia passar, esse sinete tocava e as pessoas e carro paravam. A famosa chamada passagem de nível. Então se construiu, o poder público construiu essa ponte e fez essa escada que você está vendo de metal. Então os passantes podem subir na escada e descer na outra lá, sobre a linha férrea. Mas, não sei porquê, talvez por nostalgia, o poder público achou por bem manter a passagem de nível para as pessoas. Então toca o sino, ó, tá chegando o trenzão, vamos ver se você consegue ver aí. E aí, trem! Tchau, trem! Ai, eu sou um menino crescido, desculpa. Aí parou, a gente continua. Então, aí para evitar que as pessoas subam essa escada, que são 3 lances para subir, mais 3 para descer, eles preservam o estilo cancela, não é? Toca o sino, fecha o portão, as pessoas passam, as pessoas param, né? E aí parou o sino, abre o portão, as pessoas passam. Dadas as explicações, vamos ao grande Zacarias. Exortação de arrependimento. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. Então o rei Dario, Ciro, deu a ordem para que se restaurasse Jerusalém, para que se restaurasse o templo. Aí mais tarde Dario, na pessoa de Neemias, foi lá e reconstruiu a cidade, os muros. E Zacarias provavelmente devia estar no meio desse povo. Olha a mensagem. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. O povo não tinha abandonado a Deus, então Deus não colocou sobre eles o exército de Babilônia, levou-os cativos por 70 anos. Findo os 70 anos, eles voltaram. Só que mesmo depois da construção do templo, eles continuaram pecando, continuaram sendo ingratos. Nós vimos no vídeo anterior de Malaquias, não é? Onde Deus pede que se cumpra as suas leis, que se viva a vida justa. Então o profeta Zacarias aqui, ele está bem no estilo dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Ele está tendo visões, e ele tem umas visões aqui que é meio apocalíptico. Vamos ver. Aos 24 dias do mês 1/10, que é o mês de Sebate. 1/10 é o mês 11? Ou é o primeiro mês? Tá meio confuso, mas eu acho que é o mês 11. Porque dá a impressão que é 1/10, 1 de 10. Então seria o primeiro mês. Agora 1/10 também pode ser o mês 10 mais 1. Estou confuso. No 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho,
e parava entre as murtas que estavam na profundeza. E atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. Será que o moreno aqui é o baio que eu ouvi lá na linguagem de hoje? E eu disse: Senhor meu, quem são estes? Disse-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são esses. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: estes são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. Esses cavalos vermelhos, morenos e brancos, eles são homens que Deus mandou andar pela terra. Então provavelmente sejam os profetas. Vamos continuar lendo. E eles responderam ao anjo que estava entre as murtas. Murtas é uma paisagem como essa, verde, por exemplo, um pequeno arbusto, algo assim. Nós já andamos pelas terras e eis que toda a terra está tranquila em descanso. Está tudo em paz. Uau! Então tá bom, né? Então o anjo do Senhor respondeu e disse: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado esses 70 anos? E respondeu o Senhor que falava comigo: palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo disse: clama dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grandíssima ira estou irado contra as nações que assolaram o meu povo, tanto Samaria quanto Jerusalém, Judá. Portanto o Senhor diz assim: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, o templo, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Vão medir o templo. Clama outra vez dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá Jerusalém. Eles estavam começando a construção do templo. Então, provavelmente Zorobabel está com esse grupo aqui, Zorobabel, Esdras. E a palavra é de esperança que as coisas vão melhorar, que a terra vai ficar pacificada e os povos que subjugaram Jerusalém serão castigados. E aí tem a segunda visão. Levantei os meus olhos e olhei e vi 4 cornos. Vi 4 cornos. Gente, essa linguagem é muito arcaica, desculpa. Ele está dizendo que viu 4 bois, só pode ser isso. Vi 4 cornos. A gente lendo aqui parece que é coisa mandada. É que corno aqui é chifre, então só pode ser bois. Ele viu 4 bois ou 4 chifres de boi. E o anjo disse que falava comigo: que é isto? E ele me disse: esses são os poderes que dispersaram a Judá e Israel. E o Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então eu disse: que vês esses fazer? E ele falou dizendo: esses são os poderes que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a sua cabeça. Esses, pois, vieram para os amedrontarem. Pois vieram para amedrontarem, para derribarem os poderes das nações, que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para os espalharem. Então esses cornos aqui, esses 4 cornos,
Se a gente ficar falando isso aqui alto, vai até assustar o povo, né? Então, 4 cornos. Cornos são símbolos de poder, chifre. Hoje, quando você fala de corno, o pessoal fica até meio assustado, não é? Não. Corno na Bíblia significa chifre, poder. A terceira visão. Tornei a levantar os meus olhos e olhei e vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. Lembra, o cordel já foi citado aqui. Então, uma fita métrica. E eu disse, para onde vais tu? Ele me disse, medir Jerusalém, para ver qual a sua largura, qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e o outro anjo lhe saiu ao encontro. Então eles foram medir Jerusalém. Espiritualizando hoje, o anjo está nos medindo, está medindo o povo de Deus. Como está vivendo o povo de Deus. Porque isso é importante. Qual é o tamanho de Jerusalém? Qual é o tamanho da igreja do novo Israel? A gente tem que espiritualizar um pouco para entender melhor. Porque a gente não pode esquecer que esses textos foram escritos há quase 3.000 anos. Então o significado pode mudar completamente tudo. É por isso que temos que nos apegar a Jesus, o grande, poderoso vigia das pessoas, para que possamos compreender a sua mensagem. Por isso que não é todo mundo que entende. Não adianta você ser sabidinho da faculdade, não. Você precisa ser sabidinho de coração. Você precisa ter Deus no seu coração. Aí Deus fala contigo. Tô dolorido aqui, Deus. Parece que levou uma pancada aqui no peito, acima do peito, perto da clavícula. E ele disse, corre, fala a esse mancebo, esse jovem, dizendo, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão nela dos homens e dos animais. Vai ser tanta gente que não vai dar nem para fazer muro. Antigamente as cidades tinham muros de proteção contra o exército dos inimigos. Mas a cidade ia crescer tanto, diz aqui a profecia, que nem muro haveria na cidade. E diz o Senhor, eu serei para ela um muro de fogo em redor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Isso aqui vamos espiritualizar de novo. A Bíblia diz que na Nova Jerusalém, na Canaã celestial, não haverá luz, porque o próprio Deus será a nossa luz. E aqui, ó, não haverá muro, porque o próprio Deus será muro de proteção. Fogo, fogo simbolizando o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é que protegerá a cidade. Ó Sião, livra-te tu, que habitas com a filha da Babilônia. Esqueça das filhas de Babilônia. Babilônia, a grande igreja e suas filhas, as outras igrejas. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca as meninas dos olhos de Deus. Exulta e alegra-se, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, e naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou. Gente, isso aqui só pode ser uma profecia bíblica. Você vai saber que o Senhor do Exército, o vigia das pessoas, que me enviou, que enviou Jesus. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele despertou na sua santa morada. Deus habita o tabernáculo celestial, sua santa morada.
Quarta visão. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué estava com vestidos sujos, significando que o povo de Deus está sujo. E Satanás, o tinhoso, fica nos acusando. Mas o Senhor disse ao meu Senhor: que o Senhor te repreenda, Satanás. Porque esse povo, conquanto sujo, problemático, resmungão, eu estou com dor nas costas, quero sentar. Resmungão. O Senhor escolheu esse povo. Esse povo é um tição tirado do fogo. Uau! É o resto. Então, falando, ordenou que os estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe esses vestidos sujos. E a ele disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestidos, e o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares os meus caminhos, se observares as minhas leis, ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Conquanto Josué, o sacerdote, estava sujo, conquanto os nossos pastores hoje em dia são sujos, com todo respeito, tá? Nós, conquanto sujos estejamos, pronto, melhorou, né? Me incluí também. Não sou pastor, nem filho de pastor, nem boieiro, nem filho de boieiro, nem profeta, nem filho de profeta. Sou um Zé Ninguém, filho de um Zé Ninguém. Filho de Neno algum. Sou filho de Neno algum. Somos sujos, pecadores, não merecemos o céu. E o Satanás está falando isso. Mas você, como é que você se atreve a pregar a palavra de Deus? Você é pecador. Satanás está fazendo isso. Aí sabe o que Deus fala? Coloque nele roupa limpa. Essa roupa limpa é a justiça de Cristo. Então, conquanto sejamos sujos, receberemos roupa e uma mitra. Mitra é aquele que põe na cabeça, um boné novo, uma coroa nova. Tô gostando, hein? Você tá gostando? Porque, ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos, que são os 7 olhos de Deus. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Cada um de vós vai pregar a palavra de Deus, vai trazer debaixo da figueira, debaixo da videira, ou seja, alimento, você vai dar e receber alimento espiritual e também alimento comum. Olha o trenzão passando. Esse é o prêmio pelo barulho que eu obrigo vocês a ouvir.
Aliás, muito obrigado porque você se inscreveu no canal. Obrigado porque você compartilha. Obrigado porque você dá o seu like. E outra, eu gosto de dar presente aos meus inscritos. Então, comentem aí. E você vai se candidatar a ganhar um lindo e belo, um lindo brinde em nome do canal Vigia das Pessoas. Lembrando que o Vigia das Pessoas é aquele lá em cima que mora depois do poste. Muito bem, então você já entendeu aqui as primeiras visões, 4, agora tem uma quinta visão. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. E me disse, o que você está vendo? E eu disse, olhei e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas. Cada uma lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima deles 2 oliveiras, uma à direita do vaso e outra à esquerda. Essa oliveira aqui, oliveira é o símbolo de Israel, então tem que ser o símbolo do Israel espiritual. Então somos nós, Israel, do lado esquerdo, do lado direito, protegendo o castiçal. Só que nós estamos com uma botija de óleo de azeite, que é o Espírito Santo, e o castiçal são 7 luzes, significando os 7 Espíritos de Deus. É o candelabro que estava no templo, lembra disso, viu gente? Falei e disse o anjo que falava comigo, dizendo, Senhor meu, o que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e disse, não sabes tu o que é isto? Eu falei, não, Senhor, não sei. E respondeu o que falou comigo, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A nossa guerra não é contra sangue, contra carne. A nossa guerra é contra forças espirituais do mal. Sim. Não adianta a gente querer entrar em questões bélicas. Porque está guerreando Hamas, Israel. Essa não é a guerra que o Senhor nos chama para guerrear. Mas é a guerra em que a arma é o azeite, simbolizando o Espírito de Deus. Entende? A 7ª visão, a mulher e o Efa. E saiu o anjo que falava comigo e me disse, levanta agora os teus olhos e vê o que é isso que sai. E eu disse, que é isso, Senhor? E ele disse, isto é um Efa que sai. Mas disse, essa é a semelhança deles em toda a terra. O que é um Efa? Não sei. O profeta não sabia o que era a visão, e eu também não sei nem o que é Efa. Mas vamos tentar entender o contexto. Quando você não entende uma palavra, um termo ou uma frase, você olha no contexto maior até você entender o que ele está dizendo. Vamos ver se a gente chega a alguma conclusão aqui. Isto é um Efa, mas disse, esta é a semelhança deles em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava assentada no meio dele. E ele disse, esta é a impiedade, e a lançou dentro do Efa, e pôs sobre a boca do Efa o peso de chumbo. Agora eu sei o que é o Efa. Efa é como uma gaiola, uma grade, um cesto, e tinha uma mulher lá dentro, e essa mulher era iníqua. E aí alguém colocou um peso de chumbo em cima para que a mulher não saísse. Tá começando a ganhar sentido. E levantei os meus olhos e olhei,
E eis que as duas mulheres saíram agitando o ar com as suas asas, pois tinham asas como a de cegonha, e levantaram o Efa entre o céu e a terra. Duas mulheres com asas pegaram essa arapuca com a mulher dentro e levou. Não estou entendendo nada, mas tudo bem. Então eu disse ao anjo que falava comigo: para onde levam estas a Efa? E ele disse: para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar, e estando ela acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. Não entendi eu profeticamente, depois eu vou investigar isso aqui. Mas a impressão que dá é que a mulher era má, ela vai ser expulsa da cidade, não sei. Você que é sabidinho, coloca aí nos comentários. Aí tem outra visão, a oitava já. E outra vez levantei os meus olhos e olhei e vi 4 carros que saíram dentre 2 montes, e esses montes eram montes de metal. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, e no segundo carro cavalos pretos, e no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos grisalhos e fortes. E respondi e disse ao anjo que falava comigo: que é isto, Senhor? E o anjo respondeu e me disse: esses são os 4 ventos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor. Os 4 ventos do céu eu sei, aí eu sei. Quer dizer que são todos os povos da terra. Quer dizer que a mensagem de Deus vai andar a terra inteira. O carro em que estão os cavalos pretos sai para o norte, para lá, para o leste. É isso mesmo. Muito bem. Josué ganha uma coroa na cabeça. O renovo. Renovo quer dizer coisa nova. Renovação. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: recebe dos que foram levados cativos de Eldai. Vou falar mais alto para você entender, tá bom? De Eldai, de Tobias, de Gedaías, e vem naquele dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, que era filho de Josias, os quais vieram de Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe nas cabeças de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e fala-lhe dizendo assim: assim fala o Senhor dos exércitos: eis que o homem cujo nome é Renovo brotará no seu lugar e edificará o templo do Senhor. Quem é o Renovo? O homem cujo nome é Renovo. Tem que ser Jesus, não pode ser outro. E traz novidade, boa nova, né? Renovo, boa nova, evangelho. E aquele que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor, e vós sabereis que o Senhor dos exércitos me tem enviado a vós, e isso acontecerá se ouvirdes muito atento a voz do Senhor vosso Deus. Bom dia, moças, vocês estão bem? Vão com Deus. Muito bem, nós estamos agora já no capítulo 7, é bastante capítulo, viu, gente? O jejum que não agrada a Deus. Aconteceu, pois, no ano 4º do reino Dario, que a palavra do Senhor veio a Zacarias, no dia 4º do 9º mês, mês Quisleu, quando em Betel foram enviados Sarezer e Regem-Meleque e os homens para suplicarem o favor do Senhor. E disseram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor: chorarei eu no 5º mês, separando-me como o tenho feito nos períodos que estávamos no cativeiro? Devo continuar a jejuar? E a palavra do Senhor disse: assim falou o Senhor dos exércitos: executai juízo verdadeiro
Mostrai piedade e misericórdia a cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente o mal, cada um contra o seu irmão no seu coração. Eles, porém, não quiseram escutar e me deram de ombro e ensurdeceram seus ouvidos, para me não ouvissem. Sim, fizeram os seus corações duros como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas procedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, como ele clamou, e eles não ouviram, assim também eles clamarão, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os espalharei com tempestade entre todas as nações, e eles não conhecerão a terra, e a terra será assolada atrás deles, de sorte que ninguém passará por ela, nem se voltará, porque tem feito da terra desejada uma desolação. Trocando em miúdos, Senhor, vamos continuar fazendo aqueles jejuns mensais, anuais, que a gente está acostumado a fazer? A resposta foi: pare com isso. O jejum que me agrada é tratar bem a criança, o viúvo, o estrangeiro. Faça o bem sem olhar a quem. É isso o jejum que eu quero. E aqui, ó, no capítulo 8, tem bênçãos para Deus, prometidas por Deus. E assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á cidade de verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte de santidade. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. As velhas escoradas nos bordões, como é que chama aquilo? Bengalas. E os velhos escorados nas suas bengalas, nas praças, enquanto desculpa, enquanto as crianças ali brincando em volta deles, nas praças da cidade. Ou seja, haverá glória em Jerusalém. Ainda Jerusalém será festiva. E isso aconteceu mesmo. Na época de Jesus, os mestres viviam ali no templo, e as crianças ficavam ao redor do templo brincando, e os velhos e as velhas, penduradas em seus bordões, passeavam pelas praças durante o dia. Isso ainda vai acontecer. Jerusalém foi destruída no ano 70 da nossa era cristã, mas a promessa ainda está feita. Na Nova Jerusalém, na Canaã Celestial, o povo de Israel viverá, seus velhos serão felizes, as crianças brincarão. Aleluia! E nas ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Porque a semente prosperará, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão os seus orvalhos, e farei que o resto desse povo herde tudo isso. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes uma maldição entre as nações, assim vos salvareis e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos. E os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei, todos adorarão ao Senhor. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla do vestido de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido
que Deus está convosco. Só trazendo aqui para a linguagem de hoje. Essa promessa se cumpriu quando Israel foi o berço onde nasceu Jesus. Então os estrangeiros falavam: eu quero ver Jesus, queremos ver Jesus. Agora vai acontecer de novo. Vão pegar na orla das nossas roupas e falar: eu sei que você é filho do Deus de Israel. Eu quero conhecer Jesus. Sim, eu e você devemos estar prontos a apresentar o Messias, o grande vigia das pessoas. E você tem que saber o mínimo da palavra de Deus para passar para essas pessoas, de modo que elas possam também conhecer o Deus que te sustenta, conhecer o Deus que te anima, apesar de vivermos num mundo cruel e destituído de graça e glória. Amém. Eu vou parar um pouquinho aqui, depois a gente continua Zacarias a partir do capítulo 9, tá bom? Aqui nós vimos as visões, as promessas, e Deus, Ele trará renovo para o seu povo. Ele nos vestirá com glória, com a sua glória. Ele nos cobrirá com a sua justiça. Amém? Obrigado porque você esteve até aqui. Que o vigia das pessoas te abençoa, te guarda. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti e te dê paz. Olha o caminhãozão passando.